Graus de oração e os principais fenômenos que os acompanham. Por Padre Arinteiro. Tradução de José Eduardo Câmara de Barros Carneiro. Editora Eclésie. Artigo 3º. Graus de oração ordinária ou ascética. O primeiro grau de oração é a oração vocal, em que essa conversação se mantém com os sinais habituais da nossa linguagem articulada. Assim, vemos que está sempre ao alcance de todos, enquanto que esse falar exterior não é substituído pelo silencioso e expressivo dos corações e pela completamente sobrenatural do espírito que omnia scrutatur etiam profunda Dei. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O Espírito penetra tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Há muitas pessoas simples que, para expor diante do Senhor seus humildes sentimentos, mal podem prescindir das palavras, de tal sorte que, fechando os lábios, segundo advertiu Santa Teresa, lhes parece que se lhes fecham também os olhos do entendimento. Mas essas mesmas pessoas, conforme acrescenta muito bem Santa Teresa, ainda que em toda a sua vida se sintam incapazes de meditar, nem por isso ficam excluídas de entrar, a seu tempo, no místico repouso, ou seja, na câmara régia da contemplação. Uma nota. Por aqui se vê quão inexata é esta afirmação de Rodrigues. A contemplação, abre aspas, é um dom particularíssimo de Deus, o qual não dá a todos, senão a quem lhe é servido. Mas a oração mental ordinária e simples não a nega o Senhor a ninguém. Fecha aspas. E, contudo, acrescenta, abre aspas, conheci um padre, muitíssimo pregador, que sua oração, por muito tempo, foi dizer com muita humildade e simplicidade a Deus: Senhor, eu sou um animal e não sei ter oração. Ensina-me vós a tê-la. E com isso veio a ter muito elevada oração. Fecha aspas. Isto é, contemplação e não meditação. Abre aspas. Da oração vocal imperfeita, dizia o Eterno Pai e a Santa Catarina de Siena, chegará a alma, perseverando com o exercício, a oração mental perfeita, que é a contemplação infusa, mas não poderá nunca chegar se só trata de aumentar o número de suas orações vocais e por elas deixa a mental. E há almas tão ignorantes que, postas a recitar certo número de orações, ainda que eu então as visite de muitas diferentes maneiras, não querem aceitar minha visita para não interromper o começado, o qual, a não ser essas orações de obrigação, é um manifesto engano. Pois tão logo sintam minha visita, devem suspender suas devoções. A oração perfeita não se pode adquirir com muitas palavras.
mas com o afeto de desejo que se levanta a mim, com conhecimento de si mesmo e de minha bondade, e assim juntamente ter a oração vocal e mental. Fecha aspas. Fim de nota. Antes, perseverando com fidelidade nesta simples maneira de oração que praticam, ainda que se limitem a repetir simplesmente, mas com toda a sua alma, as petições sintéticas do Pai Nosso, só nelas, e especialmente nas 3 primeiras, encontrarão tesouros inesgotáveis, e tais que, quando menos esperam, as façam ficar suspensas no altíssimo grau da contemplação e de união. Uma nota. Abre aspas. É coisa espantosa, diz Santa Teresa, quão elevada em perfeição é esta oração evangélica, bem como o mestre que nola ensina. Espantava-me hoje, encontrando aqui em tão poucas palavras toda a contemplação e perfeição contida, que parece não é necessário outro livro se não estudar este, porque até aqui ensinou o Senhor todo o modo mais alto de contemplação, desde os principiantes na oração mental até a muita elevada e perfeita contemplação. Fecha aspas. Desta sorte, conforme acrescenta, essa maravilhosa oração encerra em si, abre aspas, todo o caminho espiritual desde o princípio até lhes engolfar e dar abundantemente a beber na fonte de água viva. Fecha aspas. Fim de nota. Mas o ordinário, sobretudo em pessoas instruídas, é manter melhor o fervor e recolhimento, fechando os lábios e orando só com a mente e o coração, cujos pensamentos, desejos e afetos ouve Deus muito bem, sem necessidade de que os expressemos verbalmente. E esta conversação interior, ou de corações, que costuma fazer-se já mais em espírito e em verdade, é a oração mental, que pode oferecer muitas diversas formas e constituir numerosos graus, segundo veremos. O segundo grau de oração pertence ao que chamamos de meditação, consideração dos divinos mistérios, ou ainda oração mental discursiva, a qual costumam dedicar-se mais ou menos quase todos os que com certa instrução empreendem vida espiritual. A meditação, sobretudo da paixão, diz a mesma Santa Teresa, abre aspas, é o modo de oração em que hão de começar e de mediar e acabar todos os letrados e muito excelente e seguro caminho, até que o Senhor os leve às coisas sobrenaturais. Fecha aspas. E na qual ordinariamente, e sobretudo no princípio, convém proceder metodicamente e por partes para aprender e a empregar bem e com proveito aquele precioso tempo. Daí o ter quase sempre que começar por atos preparatórios, ou seja, pela composição de lugar, lição, meditação, reflexão, etc.,
que são como instruções para, mediante os afetos, súplicas, louvores, ações de graças, resoluções práticas, etc., logo saber conversar com nosso Senhor e seus santos, no que está o essencial da oração, e que por isso mesmo nunca deve faltar, ainda que faltasse o resto. Assim, quando a alma consegue fazer isso convenientemente, sem aprendizado, deve ir suprimindo certos atos preparatórios que resultam já inúteis e ater-se ao principal, que são os afetuosos colóquios e as súplicas. Uma nota. Abre aspas. Tornando aos que discorrem, digo que não percam o tempo nisto, porque ainda que seja muito meritório, não lhes parece, como é a oração saborosa, que há de ter momento que não seja trabalhar. Logo lhes parece que o tempo foi perdido, e creio ser muito salutar esta perda. Mas antes, como disse, se representem diante de Cristo e, sem cansaço de entendimento, estejam falando e regalando com Ele, sem cansar-se em compor razões, senão apresentar necessidade. Fecha aspas, Santa Teresa. Abre aspas. Este colóquio amoroso, adverte o venerendo Granada, chamam os santos de exercício de aspirar o amor divino. Já este fim se ordena a meditação e a oração e todos os outros bons exercícios, por onde se dá por regra geral a todos os que oram, que procurem, quanto lhes seja possível, levantar seu espírito a esse divino colóquio, que é falar e tratar com o próprio Deus, principalmente em tratos de amor e exercícios de aspiração. Fecha aspas. Abre aspas. Para orar bem, dizia o beato Cura d'Ars, não se necessita falar tanto, posto que sabemos que Deus está ali, no sagrado tabernáculo. Lhe descubramos nosso coração, alegremo-nos em sua santa presença. E esta é a melhor oração. Fecha aspas. Abre aspas. Ao ir à oração, diz Ollier, a alma não tem outra coisa que fazer senão unir-se a Jesus Cristo, que é a oração e o louvor de toda a Igreja, de tal sorte que, estando a alma unida a Nosso Senhor e assistindo de coração a todo o louvor que Ele dá a seu eterno Pai e a todas as petições que lhe faz, não está sem fruto. Ao contrário, faz muito mais que se orasse com seu próprio espírito, querendo mesclar-se em adorar, amar, louvar e orar a Deus por si mesma e com seus próprios atos. Por esta união, faz-se a alma mais extensa que o mar, pois se estende como a alma e como o Espírito de Jesus Cristo, que roga em toda a Igreja. Fecha aspas. Fim de nota. No entanto,
A moção dos afetos há de alcançá-la quase sempre à força de considerações que nos obrigam a tomar firmes resoluções, com que possamos cada dia, ajudado pelas luzes e auxílios que ali imploramos, corrigir-nos de algum vício ou defeito especial e adiantar na virtude, para servir a Deus com mais fidelidade e fervor, que é o que ali vamos a negociar e aprender. Mas a luz, o fervor, a unção e a devoção que assim tiramos, e a própria firmeza de nossas resoluções, ainda que produzida de um modo humano, ou seja, à maneira de outras resoluções ordinárias, mediante grandes reflexões e considerações, com um trabalho comparável, segundo a linda imagem empregada por Santa Teresa, há aquele quem, com a força dos braços, vai tirando um pouco de água de um poço. Tudo isso, digo, não depende tanto de nossos esforços, comumente indispensáveis, como de quem ali depositou, em abundância e altura convenientes, essa misteriosa água espiritual, aquam sapientiae salutaris, que buscamos para que nos lave e refrigere, e nos fortaleça e sane as enfermidades da alma. E estas virtudes e preciosas condições, assim como também a mesma abundância e boa proporção desta água de vida, dependem exclusivamente, como depende todo dom precioso, do Altíssimo Doador de todos os bens e Pai de todas as luzes. Daí o que, apesar de todos nossos esforços, às vezes, não logramos tirar nenhuma só gota dessa água misteriosa, porque o dono dela quis, naquele dia, que não manasse, ou quis deixar o poço todo seco, enquanto que no dia seguinte, talvez já no primeiro esforço, ou mesmo sem esforço nenhum, nos-la oferecerá em abundância. Destarte, ainda que possamos, por regra ordinária, ter esta maneira de oração discursiva, ou seja, a meditação, sempre que queremos e na hora que queiramos, porque todas as horas, com a graça ordinária que está como que à nossa mão, podemos refletir sobre os mistérios de nossa fé e nos exercitar melhor ou pior nos atos e afetos dela, de esperança e de caridade, a qual será excelente oração mental. No entanto, não podemos tê-la como queremos, senão como nos seja dada, com o fervor, a unção, a ternura e outros sentimentos, que o Senhor se digne comunicar-nos com algum dissimulado influxo de seus dons de temor, piedade, ciência, conselho, etc. E esse influxo dos dons já lhe dá certo aspecto sobrenatural ou místico. Deste modo, vemos que, sendo a meditação, pelo que nela concorrem agindo e esforçando-se todas as nossas potências, a forma de oração mais característica da vida ascética, o é ainda mais que a própria oração vocal, que costuma às vezes fazer-se misticamente, ou seja, totalmente no espírito, sem advertir como. Contudo, isso pode nela mesma notar-se, em meio de nossa ordinária atividade e de todas nossas iniciativas, certa passividade, certo modo sobre-humano, próprio dos dons com que o Espírito Santo se digna
intervir para refrigerar nossas almas sedentas e dar-lhes já algum descanso. Uma nota. Abre aspas. In donnes spiritus sancti mens humana non si habet ut movens, sed magis ut mota. Fecha aspas. Deste modo, poderia a própria meditação ser então vista como uma forma inicial de contemplação. Diz Valgornera, abre aspas, Meditatio est primus gradus vitae contemplative, et ordinate non possumus sine illa accendere ad contempladonem. Fecha aspas. Fim de nota. E às vezes intervém tão logo e de tal forma que assim que começamos a nos preparar, ou a começarmos a leitura ou a consideração, já nos sentiremos cheios de grandes afetos e sem vontade de exercitar-nos em outra coisa, a não ser em seguir as doces moções e inspirações com que então bondosamente nos previne o Divino Consolador, para que, quase sem nenhum trabalho, cheguemos mais rápido a gozar de seus doces frutos. E então, é óbvio que não devemos prosseguir buscando penosamente o que já encontramos sem trabalho. Se isso sucede com frequência, de modo que raras vezes possamos já nos deter na meditação, nem mesmo atender à lição, ou se nos esforçamos nisso, esfriamos mais em vez de inflar e acabamos por não entender a leitura ou por esquecê-la em seguida tão completamente que nem no ponto preparado nem em nada podemos pensar, nem mesmo refletir, então devemos nos contentar com oferecer a Deus os afetos que Ele se digne depositar ou sugerir em nosso coração, entretendo-nos com Ele em doces e ternos colóquios e súplicas. E isso é o que constitui o terceiro grau da oração, onde já começa a notar-se algo de sobrenatural ou infuso. Uma nota. Abre aspas. As almas das moradas passadas, diz Santa Teresa ao começar a quarta, em que entra já na oração sobrenatural, vão quase contínuo empregadas em discorrer com entendimento e na meditação, e vão bem, porque não se lhes deu mais, ainda que acertariam a ocupar-se um momento em fazer atos e louvores de Deus e alegrar-se em sua bondade, e que seja Ele o que é, em desejar sua honra e glória. E estejam com grande aviso quando o Senhor lhes der isto, não o deixar para acabar a meditação que se tem de costume. Para aproveitar muito este caminho e subir as moradas que desejamos, não está a coisa em pensar muito, senão em amar muito. E assim o que mais vos despertar a amar, isso fazei. Fecha aspas. Abre aspas. Ainda que toda a oração, diz o Padre Massoulier, se passasse no exercício de uma só virtude,
por exemplo, do divino amor à vista de um crucifixo, seria muito perfeita, pois a alma possuiria o que é o fim de todas as orações, a saber, a união com Deus, que se faz pelo amor. Fecha aspas. Abre aspas. Assim como chegando ao porto, cessa a navegação e alcançando o fim, cessam os meios, diz Molina. Quando o homem, mediante o trabalho da meditação, chega ao repouso e gosto da contemplação, deve então encurtar os discursos e considerações e contento com uma simples vista de Deus e de suas verdades. Descansa olhando e amando, e admirando-se e gozando, ou exercitando outros afetos. Em qualquer tempo da oração que o homem sentir esse recolhimento interior, já é a vontade aficionada e movida a algum afeto. Não lhe deve descartar por avidez de prosseguir outras considerações ou pontos que leva preparados, senão deter-se naquilo o que durar, ainda que seja todo o tempo do exercício. Mas, em passando-se aquela luz e afeto, e sentindo a alma que se distrai ou seca, deve voltar sua meditação e o curso ordinário de seus exercícios. Fim de nota. Apêndice. Primeiro, A. Quão excelente, proveitoso e necessário seja o exercício da oração e as dificuldades que oferece. Por oração entendemos, diz o beato João de Ávila, uma secreta e íntima fala com que a alma se comunica com Deus, ora pensando, ora pedindo, ora dando graças, ora contemplando, e geralmente por tudo aquilo que naquela secreta fala se passa com Deus. Se cegos não estivessem os homens, bastaria dizer-lhes que dava a Deus audiência para que todos os que quisessem e pudessem entrar para falar-lhe uma vez por mês ou por semana, e que lhes daria audiência de muita boa vontade e remediaria seus males e faria mercês, e haveria entre ele e eles a conversação amigável como entre o pai e os filhos, e se desse essa licença para que lhe pudessem falar a cada dia, ou muitas vezes ao dia, ou por todo o tempo que pudessem e quisessem estar em conversação com o Senhor, ele o faria por bem. Qual seria o homem, se pedra não fosse, que não agradasse tão grande e proveitosa licença, e não procurasse usar dela todo o tempo que lhe fosse possível, como de coisa muito conveniente para ganhar honra, por estar falando com seu Senhor, e deleite, porque nunca iriam sair de sua presença vazios. Por que não se entretêm os homens em estar com Deus? Pois os deleites dele são estar com os filhos dos homens. Abre aspas. Não tem sua conversação amargura, senão alegria e gozo. Fecha aspas. Nem sua condição tem escassez para negar o que lhe pedem. E é Pai Nosso, com o qual nós haveríamos de nos entreter conversando,
ainda que nenhum proveito disso viesse. E se juntais com isso, que não só nos dá licença para que falemos com Ele, mas que nos roga, aconselha e às vezes manda, vereis quanta é sua bondade e vontade de que conversemos com Ele. E tamanha maldade nossa é não querer ir satisfeitos àquele para o qual deveríamos rogar e oferecer qualquer coisa que nos fosse pedida. E nisto veríeis quão pouco sentimento têm os homens das necessidades espirituais, que são as verdadeiras. Pois quem verdadeiramente as sente, verdadeiramente ora e com muita solicitude pede remédio. Dizia o doce Jesus a sua serva irmã Mariana do Santo Domingo Riosotto, dominicana em Sevilha, abre aspas, mais estimo eu o seu amor que eles o meu. Ando por suas portas mendigando e pedindo, e dando muito se me dão os corações. E ao ver-me cansado e suado sob o sol, não me os dão. E para não se obrigarem a isso, apartam a consideração de mim e me deixam sem resposta. Não querem, filha, meu amor. E assim venho me consolar contigo. Aparta-te das criaturas e me terás sempre contigo. Fecha aspas. Adverte a venerável Maria de Jesus Agreda, abre aspas, todo o bem da alma está em ter oração, e com ser isso assim, há muitos poucos que a têm. Esta foi a queixa que meu Rei e Senhor me fez numa ocasião. Disse-me que eram muito poucos os que buscavam a comunicação com Sua Majestade. Que é isso, Senhor meu? Acaso essa comunicação é de alguma criatura que cause enfado? É acaso relação em que se pode perder algo para que lhe queiram tão poucos? Não, por certo. Antes desta convivência nos há de vir todo o bem. É amizade com o grande Rei e poderoso Senhor de tudo, com o que aos pecadores perdoa, aos ignorantes ilumina, aos amigos regala e aos justos premia. Tem Ele o poder e o querer, ama e enriquece. Pois a quem há que não chegue? Que seja tão pouca a nossa luz, que não vejamos isso e não busquemos tanto bem. Aqui acharemos descanso nos trabalhos, alívio nas enfermidades, remédio para nossas chagas e asas para que o espírito voe para seu Criador. Oh, que males nos podem vir de não ir a esta fonte, e que bens, se com ânsia a buscamos. Fecha aspas. Mas, pelo que tanto vale, deve nos custar algo. E Deus permite que sintamos nela milhares de dificuldades,
suscitadas em grande parte pela inveja do inimigo. Abre aspas. Como o demônio, prossegue, conhece o bem que conseguimos em tê-la e o que ele perde. Põe todos os seus cuidados em estorvá-la ou impedi-la e, em particular, procura por grande contrição e covardia nas almas que começam. Introduz temores a uns de que não hão de conseguir tê-la, que não é natural para isso. A outros que não se podem forçar as potências, que lhes danifica a saúde. Põe montes de dificuldades. O demônio traz todas as confusões. E tudo isso causa muita aflição e fraqueza na alma. Tudo a aflige neste tempo, tanto que tomaria a alma antes ir a qualquer trabalho, por grande que seja, ainda que fosse a remar, que a oração. Muitos são os que não passam daqui. Não se vence o demônio e fica-se a alma vencida. Quem pudesse remediar estes danos e animar todas as almas do mundo a que não deixem este tesouro e que se alentem com as esperanças de achá-lo. O que é necessário é uma determinação grande para vencer tudo isso. Outros alcançaram esse bem, e assim não há razão para que nenhuma alma deixe de procurá-lo, sequer para alcançar tão ditoso estado como o de especiais amigos de Deus. Quem não se determinará por merecer esta sorte? Nessa determinação consiste todo o bem, e em trabalhar fielmente. Fecha aspas. O ser dificultoso, acrescenta, abre aspas, não é depois de ter saboreado a suavidade do Senhor, senão antes de saboreá-la. E ainda por saborear coisa tão suave, havíamos de começar e trabalhar muito. Por mais que se ofereçam tentações como obstáculos, e serão muitas e diversas, não há que desanimar, mas sim confiar na fidelidade de Deus e esperar em sua misericórdia, que Ele será mestre e porá tudo de sua casa. A alma sossegue e se resigne na vontade divina, e com determinação resolvida, comece e persevere, que certo e mais que certo é que Deus favorece e ensina. Fecha aspas. Abre aspas. Que vos faço eu na oração? Não vos ouço? Não vos regalo? Não vos ilumino? Não vos enterneço? Não vos perdoo? Não inflamo vossas vontades? Não regalo vossas memórias? Não adoço vossas almas? Não purifico vossas consciências? Pois, por que fugis? Por que não me tratais? Reia, tratai-me, que sou como a flor, que quanto mais se trata e manuseia, exala mais fragrância. Se quereis sentir meus perfumes, tratai-me, não me deixeis a mão,
e vereis como caminhais ao perfume dessas fragrâncias, como o fazem as esposas. Orai, que se sois más, vos farei boas, se tíbias, vos porei fervorosas, se imperfeitas, encontrareis perfeição. Orai, e conhecereis o que sou para convosco. Fecha aspas. Beato Francisco Posadas. Carta do Esposo. A oração, diz o Padre Faber, é verdadeiramente o abismo que separa da vida do mundo a vida espiritual. Quando o suave impulso da graça nos move a orar, entramos no santuário e ali a oração nos troca, nos renova. Tão intimamente nos persuadimos de que ela é nosso ar vital, que já não sabemos nem podemos respirar outro. Nossa vida inteira é uma perpétua oração. São viva oração todos nossos atos e todos nossos afetos. A vida de oração, pois, notável característica da pessoa espiritual, consiste em orar incessantemente. Orar incessantemente é sentir a toda hora a doce necessidade de fazê-lo. É ter vida de oração. Este influxo da oração transcende todas nossas opiniões e todos os nossos juízos sobre pessoas e coisas. Dita todos os nossos discursos. Sela, com certo selo de calma, toda a nossa conduta. E esta é verdadeiramente a causa de que nos tenham por apáticos. Aos olhos do mundo, as pessoas animadas desse espírito são como estrangeiros, por sua fala e seu conteúdo. B. Avisos muito importantes para a oração mental. O Venerável Granada, no Compêndio de la Vida Espiritual, dá, entre outros, o seguinte. 1. Abre aspas. Quando nos pusermos a considerar alguma coisa das supracitadas, não devemos estar tão atados a ela que tenhamos por mal feito sair daquela a outra. Quando encontrarmos nela mais devoção, mais gozo ou mais proveito. Ainda que isso não se deva fazer por levianas causas, senão com vantagem conhecida. Fecha aspas. Quase o mesmo diz o Beato Ávila. 2. A. Trabalhe o homem por escusar neste exercício a demasiada especulação, o qual mais é derramar o espírito que recolhê-lo. Chegue o homem com o coração de uma velhinha ignorante e humilde, e mais com vontade disposta e preparada para sentir e interessar-se pelas coisas de Deus, que com entendimento desperto e atento para averiguá-las, porque isso é próprio dos que estudam para saber.
Entre todos estes avisos, o principal é que não desanime o que ora, nem desista de seu exercício quando não sente logo aquela suavidade de devoção que deseja. Necessário é, com insistência e perseverança, esperar a vinda do Senhor, porque a glória de Sua Majestade e a baixeza de nossa condição e a grandeza do negócio que tratamos pertence que estejamos muitas vezes esperando e aguardando as portas de seu palácio sagrado. Pois quando desta maneira tiveres aguardado um pouco, e se o Senhor viesse dar as graças por sua vinda, e se te parecer que não vem, humilha-te diante dele e admita que não mereces o que não te deram. E contenta-te com ter feito ali sacrifício de ti mesmo. Creia-me certo que este é o passo mais perigoso desta navegação e o lugar onde se provam os verdadeiros devotos. E que se deste sais bem, todo o demais te irá prosperamente. Em outro lugar, ou seja, no principal tratado de la oración, adverte com grande discrição que, mesmo quando geralmente muito convém, sobretudo aos principiantes, ter matéria indicada para cada meditação, abre aspas, mesmo assim, se a meio caminho se oferecesse algum outro pensamento onde ache mais mel e mais proveito, não lhe deve descartar para cumprir com sua tarefa, porque não é razoável descartar a luz que o Espírito Santo começa a dar-nos em algum bom pensamento por ocupar-nos em outro onde talvez não se dê a nós. E ademais disso, como o fim principal destas meditações é alcançar alguma devoção e sentimento das coisas divinas, fora de razão seria, alcançando essa com alguma boa consideração, continuar a buscar por outro caminho o que já temos alcançado por esse. Procure tratar desse negócio mais com afetos e sentimentos da vontade que com discurso e especulações de entendimento. Porque são o entendimento e a vontade como duas balanças de nossas almas, as quais estão dispostas de tal maneira que o subir de uma é baixar de outra. Fecha aspas. Abre aspas. Neste exercício mais nos chegamos para escutar que falar, pois, como disse o profeta, os que chegam aos pés do Senhor receberão de sua doutrina, como a recebia aquele que dizia: ouvirei o que fala dentro de mim o Senhor Deus. Por isso, seja todo o seu negócio falar pouco e amar muito, e dar lugar à vontade para que se junte com todas suas forças a Deus. Fecha aspas. Ademais, prossegue, abre aspas, devoção que pretendemos alcançar não é coisa que se há de alcançar à força de braços, como pensam alguns. Fecha aspas. Comparando o Padre Lapuente a oração com a escada de Jacó, diz assim, abre aspas, os que sobem por estes soberanos exercícios até o mais alto deles
hão de ser anjos na pureza de vida, desnudando-se dos afetos terrenos. Não há de presumir subir de um vôo ao alto da contemplação, senão primeiro há de te exercitar com quietude e repouso nos demais atos que dispõem para ela. Há de continuar dia a dia estes exercícios, sem parar nem pular etapas, mas de tal maneira que nunca desanimes por ver que estás muito longe de ser como anjo ou de chegar ao alto da escada, porque a mesma oração tem virtude de transformar os homens em anjos e lhes ajuda a subir por todos estes degraus. Ainda que não chegues ao mais alto, não ficarás sem muito proveito. Fecha aspas. A estes avisos acrescenta outro, talvez o mais importante para as almas fervorosas, abre aspas, de tal maneira hás de ler as regras e documentos que se derem, que principalmente há de apoiar-se no magistério do Espírito Santo, fazendo mais caso de exercitá-los que de sabê-los, sem atar-te sempre à ordem que lhes dissemos. Porque, ainda que seja muito importante saber tudo isso, e a princípio guardá-lo com pontualidade, depois, o que perfeitamente ora e contempla, está exercitando esta obra sem recordar-se das regras, porque atender a isso com demasia costuma impedir o principal que se pretende. A perfeita oração arrebata o espírito de modo que não faz estas reflexões, nem se recorda de outra coisa, senão de seu Deus com quem trata. E por esta causa, entre outras, os menos letrados costumam ser mais devotos, porque são menos reflexivos, e com sinceridade oram sem olhar o modo como discorrem, e tanto mais saboreiam a suavidade desta música do céu, quanto menos se ocupam em olhar, então, as regras da arte. Fecha aspas. São João da Cruz escreve que, abre aspas, advertindo, pois, a alma que neste negócio é Deus o principal agente e o guia de cego que lhe há de guiar para onde ela não saberá ir, todo o seu principal cuidado há de ser olhar para que não ponha obstáculo ao que a guia, segundo o caminho que Deus lhe tem ordenado em perfeição de amor. E este impedimento lhe pode vir se se deixa levar e guiar por outro cego. Fecha aspas. Abre aspas. Por pouco que alguém se sinta tocado pela graça, diz o Grau, o melhor que pode fazer é entregar-se a ela e gozar em paz dos sentimentos que Deus nos dá. Quando cesse a impressão, retomará a leitura, etc. Estes toques passageiros são um pequeno começo de oração infusa, a qual devemos corresponder com a maior fidelidade. São visitas momentâneas em que Deus se comunica de passagem. E estas visitas, ainda que breves, são mais úteis à alma que quantos pensamentos e afetos pudesse ela mesma ter. Para que lê, com efeito, e para que ora, senão para chamar a Deus?
Assim, quando ele se digna a vir e por certa secreta impressão adverte a alma que está presente, já tem ela o que deseja. Atenha-se, pois, a esta impressão todo o tempo que lhe dure. Todo o resto seria faltar com o respeito devido a Deus, privar-se do fruto de suas visitas e fazer que estas resultem mais raras. Fecha aspas. Abre aspas. O principal efeito deste recolhimento é inclinar a alma ao interior e desprendê-la dos objetos exteriores. Este recolhimento é propriamente a entrada na vida interior e a regra mais segura para ver se uma alma se acha no estado passivo. Fecha aspas. Santa Chantal dava por sua parte essas instruções para fazer bem a oração. Abre aspas. Primeira, nunca experimentaremos da familiaridade com Deus se não nos resolvemos a segui-lo com a abnegação e fiel prática de todas as virtudes. Quem se atém aos gostos e sentimentos interiores não sabe que coisa é imitar a Jesus Cristo. Segunda, o que mais importa é a simplicidade diante de Deus. Ditosas as almas que com fidelidade seguem o impulso divino. O mal está em que muitas vezes queremos especular. E Deus não quer que façamos mais que amar. Abandonemo-nos simplesmente em sua bondade, como uma criança nos braços e no colo de sua mãe. Terceira, as excessivas indústrias do espírito humano não fazem senão danificar-nos, guiando-nos por nossos caminhos e não pelos de Deus. Quarta, quando se moveu já o afeto, não convém multiplicar palavras, senão deter-se um pouco, saboreando e imprimindo-o docemente em nossos corações. Fecha aspas. B. Influência salutar dos dons do Espírito Santo desde os primeiros graus da oração. Porque a meditação e a contemplação, observa o padre Lapuente, abre aspas, hão de ser práticas e se ordenam não somente a conhecer e amar, senão a agir e executar as coisas que Deus manda e aconselha. Para isso, são ajudadas com admiráveis ilustrações por meio dos outros 4 dons, à parte os 3 que mais intervêm na contemplação. O dom do conselho é uma luz com que o Espírito Santo nos descobre e inspira o que temos de fazer em seu serviço, assegurando-nos que Ele o manda e nos está bem fazê-lo. O dom da piedade é outra luz semelhante à da caridade, com que o Espírito Santo nos põe em pio interesse às coisas que pertencem às obras do culto divino e da misericórdia com o próximo, para o qual ajuda o dom de fortaleza, com o qual o Divino Espírito nos inspira algumas coisas árduas em seu serviço, que excedem a nossas forças ordinárias, com grande confiança de ir com elas, sem temor da própria morte. Finalmente, com o dom do temor, nos inspira o Espírito Santo a reverência que temos que ter em sua divina presença,
e do que temos que fugir para não ofendê-lo. Estes são os 7 dons com que o Espírito Santo esclarece a fé e aviva a caridade, por meio das ilustrações e inspirações que nos comunica conforme a eles. E quando acudires aos exercícios da vida contemplativa para orar, ler, meditar ou contemplar, sempre hás de suplicar ao Espírito Santo que avive e atice estas lâmpadas, porque sem sua ilustração são como enfraquecidas, dizendo-lhe com Davi: Tu, Senhor, és o que acendes minha vela. Deus meu, ilumina minhas trevas. Ó Espírito Divino, que iluminas e abrasas como fogo, acendei os dons que puseste nas minhas potências, para que com eles te veja e contemple, de modo que te ame e obedeça, seguindo tua direção em tudo o que por isso me inspirares. Fecha aspas.